Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa e eu vou fazer a sua leitura geral de tarô, tá, peixes? Pega somente o que ressoar, o que fizer sentido, o que não fizer sentido você solta para o universo. Convido todos a me seguirem também no Instagram, o link tá na descrição. É claro que você é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda, tá? Bora lá então, peixes? Quem puder, eu agradeço que deixe o gostei agora no comecinho da leitura, que é para dar o suporte que o nosso canal precisa, né? Estamos crescendo com a graça de Deus, com a graça da espiritualidade, mas que estejamos sempre de portas abertas para aqueles que ainda não nos conhecem, tá bom? Então vamos lá, peixes. Vamos ver aqui, a gente começa abrindo a sua leitura com o oráculo e depois a gente vai devagarzinho para o tarô. Vamos lá? Peixes. Ok, carta número 2. Interessante. O que mais? Selling Out. Carta número 1. Nossa, tô entendendo aqui. O que mais? Carta número 24. E aí, toda vez que vem o número 24 de cara, eu falo aqui, muita coisa tem para afirmar sobre o número 24. É uma pessoa espiritualmente falando muito protegida, é o famoso quem te protege não dorme jamais. Então, assim, você está protegido, você está protegida, apesar dos percalços, apesar de tudo que às vezes nos acontece. Aqui eu tô falando para uma pessoa que tem proteção, tá? Que tem fé, que tem proteção, que tem um nível bacana de espiritualidade, de conexão com o universo. Outra coisa que eu posso falar aqui, tá? É que eu tô falando para uma pessoa bela, fisicamente falando mesmo, tá? Sem rodeios, sem aquela coisa de poesia por dentro. Por dentro todos nós temos nossas belezas, mas aqui eu tô falando a nível externo mesmo, tá? Eu tô falando com uma pessoa que chama atenção visualmente, fisicamente. Pode ser que eu esteja falando com uma pessoa que gosta de se cuidar, e aí gostar de se cuidar não necessariamente significa que você esteja exercendo isso. Às vezes a correria do nosso dia, né, esquece. Não é que a gente esqueça, a gente se vê numa situação onde às vezes não sobra tempo, ou eu não tô muito nessa vibe, mas é uma pessoa que aprecia o autocuidado, né, o autorrespeito, aquela coisa de se cuidar, de tirar um dia para fazer um spa day, né? Vou cuidar de mim, vou cuidar do meu cabelo, da minha unha, enfim, cuidar de mim, né? Outra coisa que eu posso estar falando aqui é uma pessoa que trabalha na área da estética, da beleza, ou que gostaria de, né? De repente você tá fazendo uma outra coisa, é necessário fazer esse outro ofício, estar num trabalho, mas pode ser que a tua inclinação, que a tua vontade realmente fosse trabalhar com estética, com beleza, com cabelo, salão de beleza, unhas, enfim, vai ampliando aí as possibilidades, tá? Fundo de deck, coragem, tá vendo? Tem muito uma coisa, tá? Nesse comecinho de leitura de eu gosto de fazer tal coisa, mas talvez você esteja em outro ramo, né? Quantos de nós não vivemos essa realidade? Aquela coisa de eu, por mim, pela minha vontade, eu gostaria de trabalhar na coisa tal, no ramo tal, mas por circunstâncias da vida, às vezes a gente é obrigado a trabalhar numa coisa que a gente não curte, que a gente não trabalha, pela questão da remuneração, o sustento, né? Manter a casa, eu preciso desse emprego, mas não necessariamente eu sou apaixonada por esse emprego, ou por isso que eu faço,
Tá? Então, aqui tem uma coisa de, no fundo, aquilo que você realmente gosta nunca saiu de dentro de você, aquela vontade de trabalhar com algo aqui que realmente seja, né, para você uma espécie de chamado, tá? E eles estão falando aqui, veja bem, é lógico que a gente tem que levar em consideração aquela coisa que eu preciso desse trabalho, é esse trabalho que me dá o salário do mês, que me dá o sustento, que coloca o pão de cada dia na mesa, é muito importante, é lógico. A vida real é isso, é a gente entender que eu tenho vontades, mas eu preciso colocar o básico dentro de casa, né? Mas a pergunta é, peixes, será que não tem um meio aqui, né, de você no seu tempo livre, de alguma maneira, ir se dedicando à tua verdadeira paixão, aquilo que você gosta de fazer, mesmo que seja inicialmente por um hobby, sabe aquela coisa? Porque aqui tá me falando que, apesar da situação da vida real pedir uma atitude, né, mais pé firme, mais pé no chão, talvez alguns de vocês estejam se sabotando em não usar o seu tempo livre para aos poucos se dedicar àquilo que você realmente, de corpo e alma, gosta de fazer. Então, por isso que tem essa carta aqui no fundo do deck, ó. É a carta 30, né? Que fala sobre coragem para fazer alguma coisa que você tem talento, que você no fundo gosta, que te traz a sensação de realização, de felicidade, sabe? Só que parece muito óbvio, mas é uma movimentação que exige coragem, sim. Exige coragem. E aqui a gente ainda nem chegou na parte mais complexa, né? Que é aquele salto onde você larga um emprego fixo, né, para realmente arriscar um outro caminho. Porque, como a gente já falou, vida prática não é assim, né? Vida prática a gente tem que ir comendo pelas beiradas para garantir o pão de cada dia. Então, aqui eles estão falando, você não precisa fazer tudo, né, num ímpeto de loucura, de largar tudo para fazer o que gosta, mas no seu tempo livre, por que não se dedicar a uma atividade que realmente te dá prazer? Né? Então, de repente, você olha aqueles vídeos, o pessoal bordando, é um exemplo, tá? E aí você vê aquele pessoal bordando, aquilo te dá uma paz, você gosta de ver aquilo, ou então você vê aqueles vídeos de culinária, né? Você pensa, puxa, e se eu começasse a vender, né, uma coisinha que eu faço muito bem feito, que todo mundo elogia quando come, por que não? Né? Às vezes é no tempo livre que você começa uma atividade que realmente te traz um preenchimento, uma felicidade, e quem sabe mais lá na frente, por que não transformar isso na sua atividade principal? Mas aí é papo para um outro momento. Por quê? Porque a vida, como eu falei, pede pé no chão. Porém, nada impede aqui, peixes, que você vá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, devagarzinho, respeitando o seu tempo e, o principal, garantindo aí o básico na tua mesa, que não pode faltar, né? Então, a gente está falando aqui de você acreditar em seus múltiplos talentos, em outras atividades que você também tem talento, inclinação e que te trazem bem-estar. Por que não? Tá? Só que pede sim uma pequena dose de coragem, né, para dar o pontapé inicial. Porque a gente sabe que às vezes a gente está cheio de ideias, cheio de motivação, mas na hora que você vai fazer efetivamente, falta aquela, deu indisposição, não vou fazer, dá preguiça, bobagem da minha parte, ninguém vai comprar o que eu faço, né? Isso acontece também, então tem que ter uma coragem aqui para você, essa primeira carta, para você não se auto-sabotar, tá? Então dê vazão aos seus talentos e ao bem-estar que de repente uma atividade qualquer aí te dá, tá? Já falei, né? Para muitos pode ter a ver aqui com a área da estética, da beleza, salão. Para outros tem a ver com algo mais artístico, pintura, eu não sei, tá? Para cada um é uma coisa. Vamos lá, peixes, vamos começar abrindo com o meu querido Waite e depois a gente vai trocando o deck, tá bom? Quem puder eu agradeço, que deixe o gostei agora no comecinho da leitura, é muito importante, né? Mostrar suporte ao nosso canal. Como eu falei, estamos crescendo, mas estamos de porta aberta para aqueles que ainda não conhecem o nosso canal.
Vamos mostrar suporte. Nossa egrégora é bonita, é bacana. E se você se interessar por uma leitura particular, gente, olha só. Eu voltei a fazer leitura, mas assim, num ritmo mais devagar, porque eu tenho minha vida também, né? Mas devido a muitos pedidos, eu voltei a fazer leitura particular. Então, se você ainda tem interesse, me procura. O contato tá aqui na descrição, tá? Vamos lá? Só que eu tenho pouquinhas vagas, ok? Vamos lá, peixes. Tem mais? Peixes. Um valete de paus, uma energia otimista, de coragem, de animação. Bora fazer. Que mais? Pode ser uma situação que fale sobre crianças envolvidas. Vamos ver o que é isso. A morte. Interessante. O arcano de Escorpião. Na segunda casa, que faz menção ao financeiro. Alguém querendo transformação na sua vida financeira. Tá num momento de muito otimismo, mas talvez esse otimismo esteja se transformando em algo mais sério, sabe? Agora, aqui no campo das finanças, tem alguém realmente desejando uma mudança, uma transformação, né? E como tem a morte, pode ser que algo muito impactante tenha acontecido para te motivar a essa ideia de, nossa, preciso dar uma mudada, porque financeiramente não tá legal. O que mais? Temperança, alguém querendo mais equilíbrio, mais estabilidade, principalmente nas finanças, tá? Principalmente nas finanças. Mas você coloca naquele setor que realmente tá mais pedindo help aí na tua vida, tá bom? Vamos ver aqui do que a gente tá falando. Olha, vocês podem ter encerrado algum tipo de relacionamento também com alguém de Sagitário, Escorpião, Áries, Leão, tá? No final eu sempre falo, né, as energias. O que mais? Peixes. Bloqueio, desafio, um 8 de ouros. Um 5 de copas. Vamos lá. Essa pessoa para quem eu tô falando precisa realmente de ajuda, tá? É uma pessoa, veja, ó, fundo de deck, é um rei de paus. Aqui eu tô vendo uma pessoa, tá, buscando uma transformação positiva na sua vida, tá? Querendo trazer mais estabilidade, mais calmaria, querendo ter condições aqui de fazer coisas, principalmente a nível material, financeiro. E como a gente tem aqui um rei de paus no fundo do deck e um valete de paus, eu vejo que essa pessoa realmente, tá, não foge à luta, é uma pessoa que tá muito motivada, que tá colocando muito de si numa situação. Só que a morte e o 5 de copas, quer dizer, por mais empenho, dedicação, otimismo, energia, tudo isso, por mais que você esteja colocando tudo isso numa situação, parece que aqui não é o suficiente para ter um resultado ainda, né? Agora, a temperança, ele é um arcano muito positivo, tá? Ele tá bem aqui no meio. Quer dizer, eu sinto que nem tudo pode se dar por perdido. Ainda há aqui uma esperança, porque ele fala também disso, de equilibrar a situação. Eu vou continuar, eu vou trabalhar. É como eu falei, uma pessoa aqui, gente, ó, rei de paus e valete de paus, tá? É uma pessoa que tá dando duro mesmo numa situação, tá? Que tá se empenhando para trazer o equilíbrio. E me parece que tem a ver com trabalho, com projeto, alguma ideia que você colocou na mente aí e falou, vou cocriar, vou fazer, vou dar tudo de mim, porque aqui tem, tá? Para essa pessoa que eu tô falando, não é só um entusiasmo inicial. Tem esforço, tem energia, tem dedicação, tem empenho aqui. Tem empenho. Mas, honestamente falando, tem uma energia muito de escorpião aqui, tá?
Eu sinto essa pessoa bastante desanimada, tá? Honestamente falando. Temos aqui um 5 de copas e a morte, né? Cogitando até mesmo a possibilidade de desistir, de encerrar, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, sabe? Porque, ó, se eu continuar tirando, tem um 8 de copas aqui e o diabo, tá? E esse diabo aqui pode realmente estar relacionado a algo, um projeto que envolva aqui uma guinada, uma mudança, uma transformação no teu financeiro, tá? E eu preciso de muito, porque aqui o diabo, tá? Eu não tô pegando como vício, como toxicidade, relacionamento abusivo, não. Eu tô pegando aqui como certeza de que a gente tá falando da necessidade material dessa pessoa, tá? Tá pesado. A jornada dessa pessoa tá pesada. E tanto empenho e dedicação, por trás desse empenho, dessa dedicação, desse comprometimento em uma situação, tem aqui um grande sonho, tá? De crescer, de expandir, porque me parece que os sonhos dessa pessoa só se resolvem com dinheiro, tá? Isso é a vida real, é disso que a gente estava falando lá no começo da leitura. Vida real é você entender que certos sonhos a gente só realiza realmente co-criando possibilidades de independência financeira, tá? E aqui tem uma coisa de, por mais que eu me esforce, não tá indo, sabe? Não tá pesado, né? E tem um tempo aqui, tem um tempo de espera, sabe? A temperança tá aqui no meio falando muita coisa. Ela tá falando sobre paciência, resiliência, moderação. Tem uma coisa que você vê que a temperança, ela tá sempre equilibrando dois líquidos, né? Passando de uma copa para outra. Eu sinto, peixes, que aqui tem algum tipo de situação que ainda você precisa alcançar o equilíbrio perfeito das coisas, tá? Porque vontade não te falta, não, tá? Honestamente falando, não falta. Você abre com valete de paus, você tá no fundo do deck com um rei de paus. Então, assim, disposição para fazer as coisas não te falta. Mas é como eu falei, a temperança, né? Tudo tem um tempo. Você não planta uma semente e amanhã você já encontra ali no teu quintal um carvalho gigante, né? Não. Existe um tempo para crescer, para amadurecer, para se erguer, para se firmar, para vingar e um dia dar frutos, né? E eu sinto que é esse o grande desafio. Você está vivendo esse tempo, né? O tempo para as coisas começarem a dar certo, né? Enquanto não dão certo, é aquela sensação de eu estou cruzando um deserto, são dias desafiadores. Imagina você, né? Você cruzando o deserto, pouca água ou nenhuma, sabe-se lá se você tem um camelinho para te ajudar a cruzar aquilo tudo. Então é isso, sabe? É você lidando com os desafios de ter que esperar o tempo das coisas, tá? O tempo das coisas. Agora, é muito importante, peixes, que você não deixe de perceber o que você já conquistou. É muito importante, porque o 5 de copas é uma carta muito, muito interessante, né? Que vem falando ali sobre uma tristeza, um luto, uma culpa, um arrependimento talvez por não ter começado antes. Eu não sei, mas veja que são 5 copas na ilustração, 3 estão caídas, mas tem 2 aqui no pé dele que estão de pé. Então, tudo também é o olhar que você tem para a situação. Você pode olhar para as 3 copas caídas e lamentar por elas, né? Mas você pode escolher também olhar pelas 2 copas de pé, que é o que você tem, né? É o que você tem de palpável, de seguro, aquilo que você conquistou com esse comprometimento todo aqui, ó. Sabe? O que você ganhou com isso? É aquele tal negócio, como eu sempre falo, tudo que você coloca foco, cresce, aumenta e ganha força, né? Aqui no 5 de copas, né, ele tá muito triste porque ele tá colocando todo o foco dele nas 3 copas que caíram. Entende? Agora, e se ele colocasse foco
nas duas copas, imagine que ele estivesse virado para as duas copas que estão de pé. Talvez ele estivesse olhando, otimista, maravilhado. Puxa, eu tenho duas copas, eu consegui isso aqui. E ele poderia estar de costas para as 3 copas que caíram, né? Então tem muito essa coisa de você olhar para aquilo que você já conquistou. Não fica olhando muito para aquilo que você ainda não alcançou. Isso vem, temperança, com o tempo. É uma transformação natural, né? A transformação é a morte que traz. Ainda tem algumas coisas se transformando na sua energia para que essas outras copas fiquem de pé. Entende, peixes? Leitura muito profunda. Eu vou pegar outro deck para a gente continuar. Vou pegar o Floresta Encantada, tá? E aí eu já olhei aqui uma rainha de paus. E a rainha de paus do Floresta Encantada, ela vem com um vestido esvoaçante, né? Parece até que o vestido dela tá abrindo ali uma flor, sabe? Desabrochando, ela tá rodando assim. Agora já passou a imagem, senão eu mostrava para vocês. Então eu sinto essa coisa de ter que esperar essa flor desabrochar, sabe? Esperar o tempo das coisas, né? Tá aí uma coisa que é difícil, a gente saber esperar desde pequenino, né? Mamãe e papai fala pra gente, tem que esperar a hora do almoço, a hora de comer o docinho. Então, esperar é um grande desafio desde que a gente é muito pequeno, tá? E aí a gente cresce, acha que quando fica adulto, vai encarar isso com naturalidade. Só que não, né? Às vezes a gente se depara assim com impaciência, por que as coisas estão demorando. O que mais, peixes? Vamos ver aqui. Um 7 de visões. Não pode perder o foco, tá? Sabe aquela coisa de você pensar demais? Ao ponto de, por exemplo, o pensamento ele é positivo até um certo ponto. Eu tô ali pensando, tô hiper focado em ter a solução do problema e a solução aparece para você. Só que de tanto você insistir em pensar, surgem outras coisas na sua cabeça, outras possibilidades, e aquilo que seria uma solução eficaz começa a ser descartado, começam a surgir outras, e aí você, sabe, tem que tomar cuidado com isso também. O que mais, peixes? Olha, posso estar falando aqui também, tá? Eu já vou mostrar as cartas. Posso estar falando aqui com alguém que toma muito remédio. Toma muitos remédios. E aí, se você toma remédio que é indicado pelo seu médico, continue tomando, tem que tomar, né? É um sinal de que você tá precisando, tem que tomar. Agora, eu tô vendo também a necessidade aqui, tá? Ó, isso aqui se abriu pra mim, eu não sei porquê, mas eu vou falar, eu não aprofundo nisso, porque pra isso existem os médicos, tá? Dá uma olhada aí se você não tá bebendo muito pouca água, tá? Porque isso literalmente pode estar afetando os seus rins, tá? E aí é muito pontual isso, não é para todos, lógico que não. Eu, por exemplo, sou pisciana e bebo água pra caramba. Esse pedaço da leitura não se encaixa para mim, tá? Mas tem alguém aqui, ó, que precisa beber mais água, tá? Eu vejo rins, então tem uma coisa aqui de beber mais água, a temperança fala disso. Bom, vamos lá, vamos continuar. 2 de visões, é um 2 de copas. Buscadora de bênçãos. Aqui tem uma coisa de... eu tô vendo um meio, né, de alcançar um equilíbrio em uma parceria. Pode ser uma parceria de amizade, uma parceria de projeto, você e uma iniciativa, você e uma ideia, você, sabe? Tem uma coisa aqui de eu quero fazer isso dar certo, eu quero trazer o equilíbrio para uma situação. Tô pegando esse 2 de copas aqui como um projeto, uma ideia. Eu quero fazer as pazes com essa situação, sabe?
E aí você pode adaptar essa leitura, tá? Tranquilamente para amor e relacionamento, se para você faz mais sentido. Se for isso, aqui teve uma relação que talvez tenha abalado, tenha tido aqui um abalo nas estruturas, tá? Desse relacionamento, alguma coisa mudou, alguma coisa se transformou, há uma necessidade aqui de trazer o equilíbrio de novo, há uma relação, há uma situação, só que eu não sei bem como fazer, já tem um tempo, tá? E se for amor e relacionamento, tem alguém aqui querendo mais empenho de uma parte. Talvez aqui alguém não tenha se mostrado muito empenhado, tá? Agora, buscadora de bênçãos, né? É um cavaleiro de ouros, tem realmente uma situação aqui que tá demorando para acontecer. Tem uma situação que tá demorando para acontecer. E é uma situação aqui que pede cautela na movimentação. Seja lá o que for, peixes, deixa eu só beber uma água. Olha, eu sinto aqui uma situação muito delicada quanto à questão do tempo, tá? Porque me parece que aqui não adianta ter pressa. Seja uma conexão amorosa, tá? Seja aqui um projeto, algo que você vem se empenhando bastante para fazer dar certo. Todas as duas questões passam pela questão do tempo. Tá? E o tempo, ele é muito particular. O tempo, na verdade, é uma grande ilusão, né? Porque o que é rápido para uns é lento para outros, depende muito da urgência da situação. E tá aí o grande desafio. Tem uma situação aqui que não vai acontecer no tempo que você quer e no tempo que a espiritualidade quer, tá? E eis aí o desafio. Porque, de repente, o tempo que a espiritualidade vai trazer essa situação para você de uma forma equilibrada é um tempo de provação para você. Saber esperar o tempo certo do equilíbrio de uma situação. Então, por exemplo, aqueles que estão separados de uma conexão, seja ela de amizade, amor romântico, familiar, aqui o reencontro, ele vai ser lento. É isso que eu estou percebendo. Ele vai ser lento. Por quê? Porque tanto você quanto essa pessoa estão em transformação. Em transformação. E quando a gente fala de transformação, aqui, peixes, lembra do processo de transformação de uma lagarta em uma borboleta. Ele não acontece da noite para o dia. Ele tem fases, né? Então aqui tem uma coisa de que essa borboleta, ela vai nascer, essa transformação vai acontecer, mas não é no seu tempo, é no tempo da espiritualidade. É isso mesmo. Se, por exemplo, se para vocês é uma conexão amorosa e vocês finalizaram, ou as coisas estão estranhas entre vocês, aqui tem uma coisa de que de repente você já está pronto. De repente você está num nível de evolução espiritual que já te coloca disponível, né, para esse grande reencontro, para essa conversa. Mas tem alguém aqui, ou seja, o outro lado pode não estar com essa transformação acabada, finalizada, né? E ainda por cima tem isso, nunca uma transformação ela é finalizada por total. Né? Sempre fica em aberto ali, porque em algum momento da nossa vida a gente vai voltar a se transformar. A vida é isso, a vida é feita de ciclos, tá? Então aqui, se uma parceria, uma união não está trazendo ainda o equilíbrio, é porque ela precisa transformar-se, ela precisa transmutar. E se for algum projeto aqui, peixes, você ainda não mostrou todas as suas cores, tá? Eu imaginei aqui as asas de uma borboleta, tá? E não adianta que ela não vai voar antes do tempo. As asinhas dela precisam estar maduras, preparadas, né? Então, se tem alguma coisa aqui que não acontece, é uma questão de tempo para maturar.
maturar e transformar, tá? E aí, seja lá o que for, trabalhe nessas questões que você sabe, que identifica, de repente, como algo que você precisa melhorar. Sabe, o que você precisa melhorar como pessoa, espiritualmente, na vida prática? Quais são as suas pendências? Todo mundo tem algo que precisa melhorar, né? Então, tem uma coisa aqui de aproveite esse tempo, tá? Para maturar, para melhorar aquilo que você tem para melhorar, tá? Que mais? Leitura muito profunda, peixe. 10 de espadas. Ó, 10 de espadas cruzando com 5 de copas dá um 15. Para muitos há uma grande preocupação. É um nocaute financeiro aqui para alguns. Um nocaute financeiro. Muita preocupação. O naipe de espadas fala do mental, sabe? E aí, de cara, porque o que eu tô vendo aqui? A gente estava falando de uma pessoa comprometida, de uma pessoa hiperfocada, uma pessoa que realmente tem atitudes na direção daquilo que quer conquistar. Só que eu sinto que aqui menos é mais, desacelera, tá, peixes? Porque a tua mente está sendo consumida aqui, tá? De forma até paranoica, eu diria. Não é paranoica a palavra. Sabe quando você fica obcecado com um assunto, com uma situação? Porque eu vejo o diabo ele traz também esse pensamento obcecado, né? Esse pensamento exagerado em uma situação. É um pensamento que não sai da sua cabeça e que está te consumindo. Então, desacelera aqui, tá, peixes? Desacelera, foca o seu olhar em outras coisas. Não esqueça de, no meio de todo esse hiperfoco aqui, você achar uma brecha para o teu lazer, para a tua saúde mental. Porque se você ficar pensando aqui, ó, de forma massacrante, numa situação dia e noite, você vai acabar se exaurindo mentalmente e a solução não vai surgir. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma situação que tem um tempo para acontecer, independente da sua vontade, tá? Que mais, peixes? Eu acho que a mensagem já foi passada. O que mais, peixe? O que mais peixes precisa saber? Gente, eu não vou insistir, tá? Você vê que eu tô passando as cartas, eles não querem mais. A mensagem realmente já foi passada, tá? Fundo de deck, ó, criança de feitiços, né? A criança de feitiços, novamente, é um valete de paus, tá? Que pede aqui mais leveza, aquela coisa de leva mais no descontraído, na brincadeira, por mais que sejam assuntos sérios, levar com leveza, com otimismo. E lembra, a gente estava falando sobre aquela questão de você tirar um tempo para a tua saúde mental, fazer coisas aqui, de repente até mesmo pueris, infantis, né? Que te trazem o quê? O sorriso fácil. Seja lá o que for, um hobby, uma atividade, rir com alguém, rir assim de piadas a torto direito, sabe? Aquela coisa de rir, o riso fácil. Então tem essa coisa aqui, porque senão você fica hiper focado aqui numa coisa que eu entendo nessa leitura que é um tempo divino. Ele vai acontecer, mas no tempo que a espiritualidade falar agora é a hora. Agora você tá com as asinhas prontas para mostrar todas as suas cores, tá? Enquanto esse tempo não acontece, leva com mais leveza, tá? É isso que eu tô sentindo, ó. Vem aqui o conselho dos animais, o julgamento. Vai acontecer, tá? Vai acontecer, mas aqui é um momento até para que você repense a tua jornada de vida, o que é que você busca com tanta gana, com tanta vontade, que te torna até inflexível ao ponto de você fazer hiperfoco em uma situação. Só penso nisso, essa situação não sai da minha cabeça. O que é? Sabe? O julgamento traz aquele momento revisão, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que repensar. Por que é que eu tô fazendo tanto foco nisso? Por que é que eu tenho tanta urgência nisso? Para alguns, a gente sabe que é a questão financeira que se faz necessária aqui.
Só que, repito, somente a tua vontade não vai fazer acontecer. Então, leva com mais leveza, tá? Peixes, vamos ver aqui as energias? Tá comigo até agora? Então deixa o gostei que é para me ajudar, tá bom? É muito importante o teu suporte, ok? Eu vejo aqui Leão, Sagitário, Áries, Escorpião, Sagitário, Touro, Escorpião novamente, Câncer, Touro, Virgem, Capricórnio e Aquário, tá? Vamos agora para uma frase, uma afirmação. E aí é aquilo, né? Você já sabe, você pode falar em voz alta ou deixar escrito nos comentários, ok? Vamos lá? A sorte me acompanha. A sorte me acompanha. Piscianos, a todos vocês, a minha gratidão, que eu tenha sido luz e contribuição na vida de todos. Não se esqueçam, meus amores, por favor, de se inscreverem no canal, de deixarem um gostei, tudo isso me ajuda. Se você puder, deixa também um comentário, que pode ser uma florzinha, um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa já tá valendo, porque dessa forma o vídeo será sugerido para mais pessoas, eu poderei ajudá-las e elas com certeza poderão me ajudar também. Se você deseja fazer uma leitura particular, eu até voltei a fazer, mas muito pouquinhas, tá bom? Eu tenho pouquíssimas vagas. Se você quiser ou tiver interesse, dá uma olhadinha aqui na descrição, é só você entrar em contato comigo, tá bom? Um beijinho e até a próxima.